Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Medeiros. Vamos falar de Botafogo. Hoje é sábado, temos aí alguns jogos importantes do Campeonato Brasileiro, porém o Botafogo joga só na segunda-feira. Hoje, por exemplo, tem Palmeiras e Atlético Paranaense. A gente está agora num cenário onde o Botafogo só depende dele, porém custa nada a gente secar, né? O Atlético Paranaense é um bom time e o botafoguense hoje vai secar o Palmeiras, vai torcer aí pro Atlético Paranaense aprontar hoje na Arena Barueri, né, e ajudar aí para que o caminho do Botafogo fique um pouco mais tranquilo, já que o próprio Botafogo não vem fazendo o seu papel e colocou emoção no campeonato. O Botafogo estava muito distante, estava muito na frente, agora o Botafogo está bem próximo aí do vice-líder e também do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, como diz o Luiz Carlos Júnior, o narrador, vai ter emoção até o fim. E é isso que o Botafogo procurou, né? Só que não tem nada perdido. Não tem nada perdido. E após a derrota contra o Palmeiras, eu vim aqui fazer um vídeo para conversar com vocês. E eu lembro que eu comentei que o Botafogo deveria investir na parte mental, na parte psicológica. Até porque, se a gente for analisar de forma bem racional, de forma bem tranquila o jogo contra o Palmeiras, enquanto esteve 11 contra 11, o Botafogo fez um primeiro tempo espetacular, 3-0 para cima do Palmeiras no primeiro tempo, poderia ter sido 4-5, Júnior Santos perdeu um gol de cara, Vitor Sá sem goleiro chutou para fora, poderia ter sido tranquilamente 5-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo já voltou um pouco devagar, né? No intervalo, não sei o que aconteceu, o Botafogo voltou relaxado. E aí, o Palmeiras, no segundo tempo, diminuiu para 3-1. Mas mesmo assim, se tivesse 11 contra 11, eu acho que a gente não perderia aquele jogo. A gente acabou perdendo o jogo porque teve a expulsão do Adrielson. O time perdeu totalmente a cabeça e aí foi aquela vergonha, aquele vexame que a gente presenciou. E ainda teve o pênalti perdido ainda do Tiquinho, né? Mas assim, se a gente for analisar de forma fria, a gente tem bons momentos para pegar desse jogo do Palmeiras. Aquele primeiro tempo que o Botafogo fez, se o Botafogo levar aquele primeiro tempo pro resto que falta do campeonato, o Botafogo é campeão, cara. Se o Botafogo se agarrar naquele primeiro tempo e jogar daqui até o final do campeonato próximo do que fez naquele primeiro tempo, o Botafogo é campeão sem dúvida alguma. Então o Botafogo precisa investir na parte mental. E é isso que eu queria falar com vocês. Saiu uma notícia hoje que o John Textor se reuniu com o elenco, né? Blindou o elenco, falou para eles focarem somente no futebol, não ficar focando na parte extracampo e deixar a parte extracampo toda para ele. John Textor foi suspenso, inclusive preventivamente pelo STJD por 30 dias, após chamar a CBF aí de uma entidade corrupta, pedir a renúncia do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, mas o Textor está lutando pelos interesses do Botafogo, lutando pelos interesses do clube, falando, colocando a cara a tapa, blindando o elenco. Então teve uma reunião para não deixar o pessoal baixar a cabeça, uma reunião para, sabe, fazer com que os jogadores continuem motivados. Eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. O meu medo agora era esse. Depois dessa virada, os jogadores do Botafogo baixarem a cabeça, entrar num clima de acabou, deu ruim, perdeu tudo. Não, era isso que não poderia acontecer. E esse elenco tem jogadores experientes. Tem jogadores que já tiveram diversas vivências no futebol, não só aqui no Brasil, mas na Europa, em outros lugares do mundo, né? Então, essa parte psicológica, se o Botafogo conseguir realmente, pelos indícios que a gente está vendo aí, né, de que o Textor se reuniu com o grupo, de que o Marçal foi um dos líderes do elenco para puxar o elenco para cima novamente, o Marçal que é o capitão da equipe, pode não estar jogando tão bem dentro de campo, mas fora de campo ele exerce um papel de liderança muito importante. Se o Marçal conseguir aí junto com o elenco, igual ele tentou, igual a notícia diz que ele fez, não deixar o elenco se abater, criarem mais gana, mais raiva depois de tudo que aconteceu com o roubo, né, da expulsão do Adrielson, se eles criarem mais raiva, mais vontade, mais gana e trazer isso como motivação,
para esse clássico de segunda-feira, e não só para o clássico, para o restante do campeonato, porque estamos com 3 pontos na frente e um jogo a menos, podemos tirar coisas positivas disso. Podemos. Então, nesse momento, é isso que eu falo para vocês. A parte mental é primordial para que o Botafogo volte ao caminho das vitórias. E depois disso tudo que foi conversado, se o Botafogo consegue uma vitória no clássico, é tudo que a gente precisa para esquecer, virar a página desse jogo contra o Palmeiras e focar no que resta de campeonato. E uma vitória num clássico é tudo que o botafoguense precisa. Tudo. Nada melhor do que ganhar um rival direto aqui no Rio de Janeiro, pra gente se encher de motivação novamente e ir até o fim no nosso caminho. Né? Então é isso que a gente espera que segunda-feira aconteça. Esses jogadores entrem motivados, esses jogadores entrem com mais vontade ainda, com mais gana, com mais raiva de tudo que vem acontecendo no extracampo, mas que eles foquem em jogar futebol e fazer muito próximo ou igual àquele primeiro tempo que foi contra o Palmeiras. Repito, se o Botafogo fizer próximo ou muito próximo do que foi aquele primeiro tempo, o Botafogo é campeão brasileiro. Jogou demais, jogou certo, não deu chances para o Palmeiras. Nenhumas. Goleou o Palmeiras e poderia ter sido mais naquele primeiro tempo. Então a meta, o objetivo é esse. Recuperar o mental e jogar daqui para frente muito próximo do que foi aquele primeiro tempo. Vamos para cima. Segunda-feira tem clássico e a gente vai conversando ao longo dos dias aqui. Hoje é dia de secar o Palmeiras. Vou secar mesmo. Vou secar muito hoje o Palmeiras. Que o Atlético Paranaense consiga, né, pelo menos um empatezinho aí na Arena Barueri hoje. E esses dias aí comecem, né, com uma notícia boa pra gente. Tá bom? Um abraço, gente. Deixe seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu.